Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 21 de outubro, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias. Ah, e amanhã a sala vai estar aberta de forma pública, então se você quiser acompanhar o pregão comigo, basta entrar no meu servidor do Discord, o link também vai estar abaixo aqui desse vídeo. Lembre-se que é a última semana de sala liberada para o público. A partir da semana que vem, volta a ficar exclusiva apenas para alunos. Então, aproveita a oportunidade, beleza? Então, dito os avisos, bora lá, porque hoje foi sensacional. Deram ótimas operações aqui no dólar. O índice já não foi tão interessante. Hoje eu vou começar a falar, então, primeiro do índice, porque o índice não foi tão interessante igual o dólar. E aí eu deixo a parte boa para o final, diferente dos outros dias que geralmente eu falo do dólar primeiro. Eu cheguei a fazer a operação no índice hoje, uma que deu stop. O movimento demorou demais para andar e deu muito candle de rejeição. Aqui início do dia eu não cheguei a tempo, né, de poder fazer essa compra, que essa compra teria andado bastante até aqui. E aí começou a dar ruído. Deu uma venda, que eu não estava pensando em venda. E aí quando trocou para essa compra, eu fiz essa compra. Se for ver a localização que estava sendo feita, estava bem ruim aqui pelo Renko, tá? Bem ruim mesmo. A gente vê que o movimento até tentou ir de primeira, não foi, voltou, bateu no VWAP segurou, tentou ir de novo, renovou o topo, não conseguiu ir, ficou travando, travando, travando. E aí nesse ruído que tinha aqui, venda, compra, enfim, não inverti minha mão, me mantive na operação, tendo em vista que a VWAP estava segurando. Mas aí na hora que ela começou o rompimento dela aqui, eu já saí da operação e não fiz mais nada. A gente vê que a VWAP acabou sendo rompida, tanto é que depois ela serviu como resistência, depois na parte da tarde. Aqui eu já não vejo mais o que ser feito. Eu achei que já começou a ter muito ruído no geral de Renko. Até chegou a andar aqui, por exemplo, os 400 pontos, mas não estava tão interessante. Não andava muito hoje. As pernadas sempre quando tentava andar tinha correção muito agressiva. Não achei um dia bonito, tá? Não achei mesmo. Em relação ao 10R, que eu vou anotar aqui como forma de backtest, né? Achei interessante essa início do dia, mas teria que ser bem rápido, foi bem no início mesmo. Depois teve essa aqui, achei legal. Aí aqui já ficou uma zoeira. Já começou a subir em forma de deriva, bem travada aqui na região da VWAP, sem tendência das médias. Aí quando rompe a VWAP, faz um pullback obviamente muito agressivo, né? Aqui até passou para cima da VWAP. Volta para baixo, começa as médias alinharem, aí começa a dar aqui oportunidade de venda de novo, só que aí depois não vejo oportunidade, ficou bem travada aqui, infelizmente. E o gráfico de candles também não foi mil maravilhas, não. Foi bem feio aqui o cenário, deixa eu abrir pelo contrato atual. E que a gente teve aqui, CLT, que eu estava comentando ontem, que era importante para o estudo semanal, poderia os fundos acabar respeitando. Em relação ao diário, a gente vê que nós tínhamos aqui um pullback, né? Pullback de média aqui que poderia dar continuidade à baixa, só que nós tínhamos muitos fatores aqui, principalmente pelo Ibov, o Ibov fica mais fácil de visualizar, para tentar colocar esse preço para cima. Aquela LT lá do Ibov passando aqui, enfim, divergência de IFR, um cenário mais forçando para cima. Tanto é que hoje olha a dificuldade do movimento, né? E aí, voltando para os 5 minutos aqui, que a gente teve, voltando aqui gráfico oficial, a gente teve um cenário. Peraí, cadê minha LT? Cadê minha LT? Cadê minha LT? Será que eu marquei foi nesse contrato aqui? Oxe, peraí, deixa eu caçar minha LT. Enfim, passando os minutos aqui tentando achar a LT. Enfim, achei a LT, mas o importante aqui é mostrar que nos 5 minutos o cachorro do vizinho tá latindo. Vou ter que fechar a janela. Deixa eu fechar aqui. O cara aqui embaixo ele confirmou que é a hora que a dona chega com o osso pra ele comer. Por isso que ele fica nervoso. É um pit monster. Mas, enfim, aí voltando aqui para o índice que a gente teve uma abertura já com gap de baixa, testando uma região de suporte. Suporte aqui de trás e um mega suporte no geral. Esse suporte aqui, até marquei um caixote, né, para lembrar dessa região. Mas a gente teve aqui, acabou respeitando a LT que eu tinha marcado do primeiro toque, do segundo, do terceiro e está agora fazendo o quarto toque, pelo menos na abertura. O movimento já reagiu forte, mas o primeiro candle acabou sendo de rejeição. As médias estavam sem tendência, todas aqui. O movimento acaba subindo de uma forma forte, faz um pullback que eu ainda acho precoce considerar pullback da nova, porque agora que foi o cruzamento dela. Acaba renovando o máximo, só que a gente vê que está com dificuldade para subir. E aí testa de novo a média 9, faz aqui o pullback,
Só que esse pullback ainda acho, pelo gráfico de candles, muito ruim o cenário, porque a 200 está passando de forma flat, por mais que ela esteja irrelevante, ela tende a atrair o preço. E é recente o início de uma tendência da média de 9. A 20 eu acho cedo também falar que ela está em tendência aqui, mas acabei fazendo operação pelo renco, na troca de cor nessa regiãozinha aqui. O movimento foi bem volátil em relação à abertura do pregão, voltou, mas eu estava de olho se a VWAP poderia ser rompida, porque a gente vê que desde o início do dia, a VWAP estava ditando aqui o suporte. Mas não foi rompida. E aí o movimento voltou forte, quase fez um bull 180, que não conseguiu dar prosseguimento, e acabou confirmando o cenário de deriva, uma deriva bem feia aqui. E aí, enquanto eu estava com meu ponto de entrada nessa região, o preço da hora voltava, assustava. Aí dava uma rejeição forte e voltava para cima. Que é o seguinte, ia lá embaixo, assustava. Aí voltava de novo rejeição. Ia. E aí o movimento já começou aqui a romper a VWAP, foi na hora que eu saí da operação. Não me mantive. E aí a gente vê que o movimento foi lá embaixo mesmo, pegou um pouco da liquidez, mas as médias estavam ainda sem tendência. Um cenário aqui todo embolado, não vejo um cenário fácil de analisar, nem pelo price action. O movimento acabou caindo, chegando aqui numa região de pavio importante. Caiu forte, o movimento faz um pullback agressivo. O Matheus estava até perguntando na hora se esse 36 seria gatilho. 36 até preenche alguns critérios importantes do pullback agressivo, só que for ver em relação a risco-retorno, tem que tomar muito cuidado, que a gente tem aqui uma região de pavio muito forte que tende a respeitar, tanto do início do dia, depois que acabou respeitando também. A gente vê que justamente essa região travou, deixou o preço cutucar, a LT aqui, e travou esse suporte, voltou aqui, deixando as médias de novo sem tendência. Essa bagunça aqui, nem figura também eu vi num dia, para ajudar aqui, não vi cenário nenhum. E aí no final da parte da tarde, volume bem baixo, sinceramente, horrível aqui o índice. Já eu falo do preparativo para amanhã, mas bora lá pro dólar. O dólar que foi bem interessante, o cenário aqui já vou falar do gráfico, que era muito importante aqui ressaltar uma coisa do macro. Eu tinha algumas marcações aqui. Deixa eu puxar aqui novamente. Vamos lá pro diário. A gente tem aqui no gráfico limpo, né? Aquela questão que eu comentei de um possível ombro, cabeça-ombro, que não foi confirmado, não houve rompimento. E aqui nós tínhamos o topo do segundo ombro, que eu falei que era uma região que eu não queria que fosse testada. Infelizmente acabou sendo testada e rompida, só que detalhe, subiu de forma esticada. E subiu de forma esticada justamente agora testando uma região que tem liquidez. Liquidez, basicamente por ter aqui um ponto de resistência. É o topo do segundo ombro, né? E é uma região que tem liquidez suficiente aqui. Só que aí o movimento subiu de forma esticada. Quando chega nessas regiões de forma esticada, tende a ser rompimento falso. Tendo essa visão de questão de rompimento falso, a gente pode esperar talvez um movimento para venda hoje. Não só por isso, mas nós tínhamos aqui LT. Estou desenhando um pouco tenso aqui, mas é uma LT de uma deriva, passando aqui nesses topos, que acabou sendo a região do topo de hoje. Óbvio também na região dos fundos, mas hoje não chegou em relação ao fundo dessa LT. E aí nós tínhamos divergência de IFR, nós temos aqui também a questão de estar sobrecomprado, tá? Início do dia estava sobrecomprado, pelo menos agora fechou ok, mas estava sobrecomprado, uma região importante. E aí a gente volta agora para os 5 minutos, a gente vê aqui um cenário. Deixa eu aproximar. Essa região aqui que eu tinha um caixote era do segundo ombro, estava muito próximo de pegar liquidez, comentei que era bem possível de abrir com gap de alta hoje, abriu com esse gap. Esse gap, o primeiro candle, acabou também sendo de força compradora, já fez um pullback de médias e explodiu para cima. Esse candle aqui, por exemplo, 4, gatilho, complicado, porque o LS ativou nele, nós não temos cruzamento de 9 VWAP, perde o risco retorno. Meu stop no mínimo tem que ser aqui embaixo. Se for ver a questão do stop, nós temos aqui um stop até carinho, quase uns 14 pontos. E aí a gente perde um risco retorno de um movimento que está esticado. Tanto é que o movimento só pegou 1 para 1, não subiu mais do que isso. O movimento acabou subindo de forma esticada. Pensar aqui em reversão seria um ponto interessante, estava até de olho nessa região, mas infelizmente não deu gatilho de reversão. Pelo 2 minutos aqui eu estava bem atenta. Opa! Odeio quando faz isso. Quando vai lá para outro dia. Aqui. A gente não teve, por exemplo, gatilho. Não é gatilho. Esse já está sem risco retorno. Então, pelo 2 não teve gatilho. Pelo 5 também não. Mas aqui era uma região importante. Se eu marcar do primeiro candle para cima, o 100% aqui foi quase testado junto com o Keltner. E era 0,5% de alta. Então, nós tínhamos aqui a questão também de rompimento falso, né? Ser possível rompimento falso.
E aí o movimento aqui já deu indicação de possível trava, só que não deu gatilho no início por reversão. Volta a subir, dá aqui um pouco de volatilidade, acaba renovando o máximo de novo, estopou quem vendeu, mas estava ainda esticado, não pensaram em compras de jeito nenhum na região. Acabou aqui ainda dando área para possível venda e acabou dando o gatilho, foi pelo Renko na hora. O Renko trocou de cor aqui, já fiz a venda que foi bem no fundo desse candle 11 aqui. O movimento caiu bem forte. Fiz a parcial na média de 20, não só por ela, mas também nós tínhamos aqui o 61 de retração, então eu fiz a parcial. Coloquei a proteção quase no 0 a 0, voltou, pegou minha proteção. Beleza, o movimento aqui acabou confirmando pra gente que isso aqui é como se fosse um pullback, para talvez voltar a subir. Problemas para voltar a subir. Temos o Keltner, que é bem difícil de criar uma tendência aqui. Temos o fato de estar sobrecomprado em tempo gráfico maior, e aí a gente tem aqui possibilidade de dar uma indicação de falha, né? Faz um pullback agressivo, pensar em compras por tempo gráfico maior não seria interessante. Então, mesmo se esse vídeo fechasse bonito, não ia ser um bom gatilho. Não ia ser um bom gatilho numa região que, infelizmente, tem muita força vendedora. E aí a gente teve aqui pelo 2 minutos, se a gente for pensar, é como se fosse também falha, tá? Uma falha pelo 2 minutos, que seria falha da 20, porque esse aqui foi a reação da 20. Então, deu a falha pelo 2, mas esperei a confirmação do cenário pelo Renko também. E acabou dando oportunidade aqui de venda. Então, deu oportunidade de venda aqui. Deixa eu até marcar. Espera aí. Então, eu cheguei a fazer a venda aqui pelo 2, não pelo 2 minutos, mas o critério no final acabou sendo o Renko também. Mas tinha um contexto, né? Muito importante ter o contexto. O movimento acabou caindo forte e isso aqui poderia confirmar pra gente um lindo topo duplo. Foi esse topo duplo, chegou a cair de forma esticada, eu fiz minha primeira parcial na média de 50, poderia respeitar, né? Depois eu fiz minha segunda parcial aqui nessa região do fundo do dia. Esperava que fosse cair mais um pouquinho, mas a gente tem que ser, assim, realistas, né? Teve um favelo gap aqui nesse movimento de queda, então acabou que travou nesse fundo, voltou, fez pullback agressivo, esse pullback pegou minha proteção, então 2 parciais feitas, a proteção pegou. E aí, quando começou a cair de novo, estava dando aqui possibilidade de venda pelo Renko. Acabei fazendo venda exatamente nesse fundo, na hora que o candle estava fazendo um candle negativo, tá? Fiz pelo Renko, tinha aqui área para buscar ajuste, né? Tinha pontos importantes. Mínima do dia, isso aqui poderia ser um pullback para voltar a cair. Mas aí começou a zoeira. Olha a trava que foi esse mercado. Na hora que deu esse movimento, opa, fica de olho aqui. Não testou o ajuste nem a 200. Voltou e ficou travado. Eu saí para almoçar, deixei minha proteção aqui em cima. O movimento não pegou no caso seria stop, não minha proteção. Não pegou meu stop, voltou, mas aí na hora que eu voltei do almoço, eu já saí aqui da operação. Praticamente não aguentei, não dava para ficar com esse movimento travado, parecendo que o mercado desligou, né? Aqui o tanto que ficou travado depois, muito quente de rejeição. Médias, olha isso daqui, as médias todas juntas. Olha essa bagunça. Então, assim, não tem tendência. E aí finalizou confirmando aqui o teste da região do ajuste e fechando um candle negativo. E aí, falando agora da questão do preparativos para amanhã, bora pro dólar aqui. O que a gente tem? Em relação ao diário, fechou um candle bem interessante, numa região de resistência. Amanhã tenho mais convicção de um possível movimento de queda, tá? Então, pelo jeito como fechou um PFR numa região de resistência, está esticado em área ainda de sobrecompra. Pelo semanal aqui, está esticado também. Nós temos 3 semanas consecutivas de alta. Olha como é que o candle da semana, óbvio, né? Segunda-feira, só o primeiro dia ainda. Mas está querendo fechar bem bonitinho, o jeito, pelo menos aqui. Então, vejo mais espaço para poder cair. Aqui nós temos uma deriva, então está respeitando a LT. Pelo menos buscar a LT inferior que está mais aqui embaixo. Uns 40 pontos aqui para baixo. Mas marcações aqui ainda. Agora eu vou só atualizar esse caixote aqui, que houve um rompimento falso. Vou deixar aqui em cima o caixote, essa LT eu vou deixar também. Esse caixote aqui de baixo também. Eu não vejo nessa subida de sexta nenhuma subida com algum suporte bom para se marcar, tá? Para mim isso aqui foi reto. Então o próximo fundo, algum suporte mesmo, é aqui embaixo. Então o movimento por enquanto está numa região, se for marcar retração, a área de primeiro nível de retração, quase 50% também. Aqui é um ponto meio complicado, a gente não sabe se vai completar a simetria lá para baixo ou se vai respeitar essa retração e vai voltar a subir, né? Então, uma situação aqui um pouco complicada a região onde está. Justamente tem a média 200 na região e as outras médias estão sem tendência.
Mas estou pensando mais em movimentos para queda amanhã. Ter atenção em relação a isso e esperar que isso aqui talvez fosse realmente uma deriva para fazer uma correção. O jeito como subiu não agrediu muito o Keltner, né, para deixar infelizmente o preço travado, então por enquanto está bem saudável. 60 minutos também não chegou em Keltner, mas se aproximou muito hoje, e isso aqui é importante. Última vez foi aqui, olha a queda forte. Aqui também, olha a queda forte. Então, toda vez que chega muito próximo, a gente tem que tomar muito cuidado com esse Keltner aqui dos 60 minutos. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é. Então, aqui nós tivemos o movimento final do dia, meio que formando um canal também. Mas não vou marcar isso aqui não, porque senão fica muito poluído. Basicamente está sem tendência o jeito como fechou. Porém, renovando a mínima do dia de hoje, nós temos a confirmação do padrão do PFR lá do diário. Então, estaria bem atenta ao movimento mais de queda para amanhã. Aqui em relação à VWAP, só lembrando, né, ressaltando que a VWAP está lá embaixo, então nós temos espaço aí para esses próximos 8 pregões até o final do mês poder cair, se aproximar, então por isso também vejo um movimento, tá na hora de começar um pouco da realização, né? E se for desenhar aqui em relação à teoria de Down, nós temos fundos mais altos, se for começar lá de baixo, ó, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. Então, os fundos estão cada vez mais baixos. Esse é o primeiro fundo importante para a gente ver o rompimento dessa quebra, dessa tendência de alta, porque não está quebrando essa tendência por enquanto. Por isso que aqui essa marcação onde que eu tenho é uma região muito importante. Então, basicamente do dólar, isso. E aí a gente vai para o índice, falando primeiro em relação ao Ibov. Movimento do diário aqui hoje, das médias, a gente vê que é um pullback ainda da 20. Só que olha o detalhe importante, a 20 já está começando a ficar flat. Porque esses últimos dias não está conseguindo renovar fundo de uma forma eficaz, né? E aí já está começando a ficar reta. Reta, com a 200 praticamente reta também. Isso aqui é sinal de que eu não vejo tendência nem para baixo nem para cima, tá? Olhando as médias aqui no diário. Mas se for olhar em relação ao semanal, olha que a 20 passando, ancorando para um movimento de alta. Então, se for olhar, pelo menos o semanal ainda é para um movimento de alta. O diário que já está meio indeciso. Lembrando também que nós temos aqui a LT, que está testando justamente essa região da LT, e está tendo muita rejeição nesses fundos. Tomar cuidado com isso. Sim, eu vejo alguns motivos de queda pelo gráfico, mas eu vejo mais motivos de alta. Mais motivos de alta aqui para o movimento do Ibov. Aqui em relação ao dia de hoje, olha o candle que formou. Foi um inside dentro da sexta-feira, que já foi praticamente um inside dentro da quinta. Então, está cada vez mais afunilando o movimento aqui. Olhando pelo contrato atual, a gente tem um movimento que agora até estou reparando uma outra coisa importante, que é afunilamento aqui dos topos também, tá? Então, os topos também estão afunilando, nós temos os fundos aqui também. Um tipo de figura como se fosse um triângulo simétrico. Pela região onde está, eu prefiro realmente esperar o rompimento para ter uma noção de qual lado que deve tomar, porque está esticado. Uma região de suporte muito forte, mas os topos aqui estão caindo. O que a gente pode esperar amanhã? Que está afunilando, e quanto mais afunila, mais tende a pegar alguma explosão para um dos lados. Então, quem sabe amanhã pega alguma tendência forte, né? Porque está formando inside dentro de inside dentro de inside. Tá na hora de haver um rompimento aqui de uma máxima ou de uma mínima importante. Então, recomendo vocês deixarem marcadas essas duas LTs. Diminuir aqui o tamanho sem querer dela. Oxê! Deixa eu aumentar aqui. Então, recomendo deixar marcado. Aqui, em relação à VWAP também, infelizmente, teve a rolagem do contrato, né? E aí, olhando o contrato anterior, tá na região da VWAP mensal. Então, ela tá aqui como se fosse um suporte olhando a série histórica. Se for olhar o contrato atual, a gente tem poucos dias de VWAP, né? Considerando. Porque a gente teve rolagem de contrato na quarta, então a VWAP tá aqui acima, então tá um pouco confuso. Normal esses dias aí pós a rolagem de contrato. Aqui em relação a índice por médias, uns 5 minutos também eu não vejo tendência, tá ruim o cenário. A variação de hoje foi bem baixa, uma variação acho que de 1.100, deixa eu ver. 1.100 pontos, bem baixinha. Bem, assim, bem paradão mesmo, muito, muito paradão. Sexta-feira acabou sendo muito mais forte essa queda aqui, mas também parou depois demais. Aqui em relação à média, gráfico limpo, ó, a gente vê a da 20 a 200 já flat, né? Então não tá um cenário fácil de entender aqui nos últimos dias. Olhando pelo tempo gráfico maior, IFR tá ok, mas lembrando, tá começando a ficar um pouco divergente.
E aqui nós temos essas regiões ainda como caixote de possível lateralidade. Mas lembrando, o cenário também formando aqui um triângulo dentro dessa lateralidade. Mas fora isso, ok, o cenário aqui. Hoje nós tivemos aqui uma atuação Vale, olha o movimento da Vale, está testando uma região de possível suporte importante, o de hoje praticamente foi um engolfo. Olha só que interessante, né? Candle pequeno, esse engolfou e o candle de hoje engolfou de novo, mas não está saindo dessa região. Não está saindo da região, tá abrindo com gaps de alta e tá devolvendo durante o pregão. Abre com gap de alta, devolve durante o pregão. Mas de qualquer forma, uma região aqui muito importante. Temos divergência de IFR também, um cenário estranho. Já a Petro hoje acabou, infelizmente, puxando bem mais. Um cenário também que não me deixa muito preocupada, porque nós temos aqui uma LT passando. E aí, se for considerar essa LT passando, está numa região de possível suporte. Se for olhar pelo IFR, também está quase chegando na região de sobrevenda. E nós temos aqui também a questão de divergência, porque nós temos aqui fundos mais altos, mas pelo menos o IFR está formando aqui fundos meio equilibrado. Um estranho, né? Isso aqui também. Já em relação ao IFNC, que é muito importante a gente acompanhar, o IFNC hoje ficou no 0 a 0. E aí ajudou o índice não cair tanto, né? Se for considerar pela Vale e pela Petro, não caiu tanto. Olha o gráfico aqui do diário do IFNC nos últimos dias. Doji, em região da média 20. Eu ainda acho que o IFNC está aqui fazendo um pullback dessa derivazinha para tentar romper essa 20 para cima, tá? Ainda mais que testou 200 aqui, está tentando subir o movimento. E aí, se a gente tem esse movimento de alta, favorece um movimento bom para cima. E o DI hoje ajudou o dólar a cair, tá? Isso aqui eu estava comentando. Nós temos aqui os DIs esticados, sobrecomprados, não está testando a mínima dos últimos dias. A gente teve pelo menos o teste aqui da sexta com quinta. Mas olha só, mínima mais alta, mínima mais alta, mínima mais alta, mais alta, mais alta. Então, o cenário aqui dos últimos dias está bem esticado, IFR sobrecomprado, divergência também, porque nós temos topos iguais e topo mais alto aqui no gráfico. Uma região que está longe das médias, precisa de um pouco de correção, e isso pode ajudar o dólar também a cair, e aí depende do movimento do índice, como que vão ser as ações. Mas então o DI ficar bem atento aqui como que vai reagir amanhã, tá? Tô acompanhando de perto esse movimento. Hoje, antes da abertura do pregão, a gente tinha um cenário aqui de índices europeus caindo até bem, mas índices, pelo menos a China aqui, um subindo, outro caindo. Principalmente Hang Seng aqui, que é o mais importante pra gente, caindo. E aí a situação fica um pouco preocupante, porque a gente tem que ver como que a Vale estaria, né? E junto com isso, olha a confusão. Nós tínhamos aqui o minério de ferro, estava subindo. Então que confuso, né? Minério subindo, mas o índice de Hang Seng caindo. E como que estaria então a Vale? Aí se a gente for ver a Vale, para o mercado dela estava levemente positivo. Ela abriu com gap de alta, mas devolveu tudo. Devolveu tudo. Já a Petro também estava positiva, devolveu tudo. Foi um dia que infelizmente acabou devolvendo e os bancos acabaram salvando. Outra coisa que é importante ressaltar, que a gente teve uma queda do S&P futuro, pelo menos no futuro, naquela hora, na parte da manhã estava caindo. O DXY, o dólar está no 0 a 0, isso aqui é importante acompanhar o dólar de perto no mundo, tá? Porque o dólar está valorizando muito nos últimos dias, mas isso aqui me preocupou. Os juros lá fora futuro estavam subindo demais, isso aqui é muita coisa. E isso aqui é preocupante, tá? E aí a gente tem que ficar de olho para ver como que seria o movimento aqui. Talvez seja por isso que a gente não tenha tido um dólar mais forte na queda, porque lá fora não ajudou tanto. E aí falando graficamente, aqui se a gente for ver, o DXY acabou subindo hoje de novo. E engolfou o dia anterior. Acabou sendo um gift aqui, né? Um gift, uma barra ignorada. E aí tá esticado, longe da 20, tá esticado. E se for olhar os juros americanos, pelo menos de 2 anos tá meio paradinho. Mas olha o movimento de hoje, de 10 anos. Aqui eu fazendo pullback dessa LT rompida. Olha essa pancada desses juros de 10, olha a pancada dos juros de 30. Então, uma situação bem complicada. Então, aqui a situação em relação aos juros lá fora estava bem complicado. E o dólar também. Então, acho que a gente só não teve uma queda boa hoje, porque lá fora também não estava ajudando. E aí, olhando o S&P, o movimento aqui é uma barrazinha de rejeição numa região de topo, que eu ainda ressalto que está muito parecido com esse movimento aqui que nós tivemos em julho, tá? Ainda está bem parecido. Está com dificuldade de renovar a máxima. E aí, se a gente for ver, o que ajudou a performar hoje, né?
Vamos conferir Dow Jones. Dow Jones já teve uma queda mais forte, então as 30 maiores empresas do S&P já teve uma queda mais forte. Mas quem que deve ter puxado tão bem assim para o S&P virar com esse candle de martelo para cima? Se a gente for ver aqui o Nasdaq hoje teve um movimento, que foi esse blocozinho, positivo. Então, assim, tá muito engraçado. Nos dias que o setor de tecnologia tá subindo, o resto tá caindo. E vice-versa. Então, o S&P só não caiu mais porque o Nasdaq ajudou aqui o movimento de alta. Uma altazinha bem tranquila. Se for olhar outra coisinha importante, as magníficas aqui ainda estão paradas. Porém, se a gente for ver, a Nvidia chegou a renovar a máxima hoje. Então, das magníficas aqui, a Nvidia ainda que está performando, ainda, porque o restante está bem parado, tá? O setor de tecnologia está começando a dar uma parada bem boa aqui nessa região. Se a gente for olhar em relação ao VIX, chegou a ficar um pouco mais positivo hoje, chegar a ver quase 6%, mas fechou negativo. Uma região, fechou levemente positivo, na verdade. Mas ok. Hang Seng ainda é um pullback da 20, mas não estou gostando. Se fizer um movimento de alta, esse aqui não vai ser saudável. Para mim, seria um movimento de baixa, o saudável. Petróleo. Teve uma alta hoje corrigindo, mas a Petro aqui não reagiu conforme o movimento. Mas uma coisa que me preocupa, ouro hoje acabou renovando máxima de novo. Foi esse candle que foi lá em cima e já voltou com rejeição. Mas isso aqui preocupa bastante, a questão do ouro está subindo. O nosso EWZ ainda está em região de LT. Olha os últimos fundos tentando segurar aqui, a todo custo, né? Notícia hoje. Bom, a mesma coisa de sempre, Boletim Focus, mas nem cheguei a ver como foi o boletim, não fico dando muita importância para o Boletim Focus. Amanhã, só ressaltando, não tem coisa também importante, é uma semana bem chata, mais discursos, não tem notícia, então amanhã não tem nada relevante. E aí algumas coisas que eu achei importante ressaltar, deixa eu abrir essa imagem aqui, só ressaltando que está indo conforme esperado, que a gente tende a ter um movimento de queda em outubro, que está realmente acontecendo, e tomar cuidado aí com esse movimento de final de outubro, que tende a ser um possível fundo para um movimento agora de alta para fim de ano, tá? No geral, o ciclo aqui tem respeitado bastante e muitas coisas tendem a confluir, lembrando que é justamente nos movimentos de pessimismo que a gente pode ter uma alta. Não quer dizer que a alta vai ser sustentável, mas que graficamente respeita bastante essa ideia, tá? Outra coisa também, que semana passada nós tínhamos 78% das ações abaixo da média de 20. Essa semana já está, a que concluiu no caso, né? 60%. Então, algumas ações já estão começando a melhorar. Mas o cenário ainda tá um pouco assim, tá precisando ainda dar uma corrigida melhor, né? Mais ações aqui para poder engatar talvez um movimento de alta. Outra coisa importante que a gente teve lá fora, deixa eu abrir aqui para vocês para mostrar algumas situações e já colocar aqui o tradutor para quem tem preguiça de ler. Alguns fatores assim que estão acontecendo nos últimos dias que tá bem estranho. Por exemplo, o S&P chegou a subir praticamente, até o momento, né, 22% acumulado no ano todo, nesse ano, tá? Então, é o melhor desempenho em 27 anos. 27 anos. A gente está diante de um movimento, assim, histórico. 27 anos, é a minha idade praticamente, um ano só a menos. E atingiu, só esse ano, 47 vezes atingiu a máxima histórica. Outra coisa, o ouro, né? O ouro, infelizmente, também vem subindo, que é um ativo de segurança para uma situação de risco. Subiu 32% e está a caminho da melhor performance em 45 anos. Olha isso, mais um movimento histórico, nós estamos aí, hashtag eu fui e eu tava. Outra coisa, a prata também, né? Também está subindo. Também está subindo 42%. E também atingiu o seu nível mais alto em 12 anos, tá? E está tendo seu quinto melhor ano, tá? Do século. Petróleo. O petróleo aqui também, aí o petróleo já está diferente, o petróleo já está ao contrário. Olha que coisa estranha, o petróleo já está caindo no mundo, como se tivesse um mundo esperando por uma recessão global. Que petróleo é como é que fala? Um ativo bem sensível a essas situações de recessões, tá? E aí, diante de ouro subindo, prata subindo, outras commodities também subindo, a gente tem aqui o petróleo, que é uma commodity completamente diferente, já fazendo um movimento contrário. Outra coisa, ações de serviços, tá? Ações de serviços públicos está tendo um dos melhores desempenhos, um dos melhores anos, tá? Também no século. Muito estranho, né? Ações de serviços públicos, que
que acabam sendo o setor assim mais seguro em situações de risco, porque são justamente setores de serviços públicos, né, que acaba que não sofrem porque precisa, a gente precisa de serviço público. E aí, outra coisinha aqui também, a questão dos bancos centrais globais estão na fase de corte de juros. E não é uma fase de corte saudável, né? A gente viu aí o Fed cortando 0,50, que já é um corte muito forte, como se houvesse uma crise financeira, ou sei lá, uma guerra aqui no caso, né? É muito estranho. A questão também do débito, na verdade, a dívida, né? A dívida pública dos Estados Unidos não para de subir, tá disparando cada dia mais. Inclusive, eu tava vendo que tem uma live no YouTube que mostra a cada segundo atualizando o valor da dívida pública dos Estados Unidos, para vocês terem noção. E aí, a cada valor, quando bate um valor patamar importante, eles fazem tipo distribuição de sorteios. Pra vocês terem noção da merda que tá acontecendo. Outra coisa também, o VIX, vamos supor, os índices de VIX, que é o índice de volatilidade, né? Estão sendo negociados como se algo ruim estivesse acontecendo nos mercados. Como assim? Está muito calmo. Está muito, muito calmo aqui. Então, assim, muito estranho. E aí a imagenzinha do Giant Pile aqui também. Outra coisa interessante que eu achei aqui do Otávio, né? Ele é muito bom, o Otávio Costa. Ele comenta que a primeira parte eu não concordo tanto, mas no finalzinho eu até concordo. Ele fala da questão do ouro. A questão do ouro aqui, que igual eu comentei hoje, que novamente renovou máxima histórica, né? A situação que metais, assim, metais no geral estão sendo valorizados bastante nos últimos dias. E aí o ouro está subindo, então, à medida que o mercado começa a precificar a probabilidade do Fed cortar ainda mais as taxas de juros. Mas nesse ponto, eu ainda estou, assim, achando que o Fed não vai cortar. Não sei. Aí entra naquela discussão. O que está realmente acontecendo, né? Porque se for uma situação de uma recessão para acontecer, aí tem que realmente ter atenção na questão do corte de juros. Mas se não for uma situação de recessão, não é hora de se cortar tantos juros assim. Então, por que o ouro está subindo tanto? Por que essa alta toda? O que a gente pode talvez esperar dessa alta assim absurda do ouro, né? E é provável então que outros metais estejam apenas começando a esse movimento de alta. Alguns já estão subindo como a prata, mas outros ainda vão começar talvez a subir. Mas ele comentou uma coisa que eu também concordo. Vamos supor, o possível estímulo da China, possível, para mim é possível, né? Não é fato que vai ter realmente esse estímulo e que vai ter uma eficácia, né? Esse possível estímulo da China pode colocar ainda mais lenha na fogueira da inflação. E aí pode prejudicar a ideia de corte de juros. E a questão de o ouro, né? Essa alta, estar sinalizando o potencial para outra onda de inflação à frente. E aí tornando o trabalho do Fed mais difícil, né? Porque vai reduzir ou não vai os juros? Porque se houver mais uma inflação, é igual aqui. Vai ter que voltar a aumentar juros de novo. Situação. Acho que a gente meio que está visando, né? O cenário aqui que vai acontecer um pouco no mundo. Ter que aumentar juros de novo. Então a gente já está aumentando. Aí depois talvez eles comecem a aumentar também. Então aqui a situação a gente está vendo justamente isso, né? Ter que aumentar. Infelizmente. E aí a discussão agora que envolve é lá fora. Por que o ouro está subindo? Por que os metais estão subindo? Por que o petróleo está caindo tanto? A China estimulando, podendo talvez impactar a questão da inflação. Mas pelo jeito, pelo petróleo aqui, a gente vê a queda. Parece que estão ignorando esses estímulos da China, porque estão vendo que não vai dar nada para frente. O cenário não está legal no geral na China, né? E aí, o que está realmente acontecendo? A questão aqui dos juros hoje, né? Ressaltando lá fora, subiu demais, demais. Outra coisa aqui é a questão muito estranho, né? Como o mercado norte-americano esse ano, parece que ele pegou todo o dinheiro do mundo e colocou lá. Lá nos Estados Unidos. Aí se a gente for ver aqui, isso aqui é uma comparação do mercado chinês, da zona do euro e dos Estados Unidos. Olha a disparada dos Estados Unidos, né? Das ações. E olha aqui a queda que infelizmente a China teve, mas nos últimos dias deu esse movimentozinho de alta, né? Por causa dessa questão, desse anúncio de estímulo. E olha a zona do euro. Paradinha. E aí, se for ver aqui, teve um fluxo muito acumulado de quase 350 bilhões, tá? Bilhões.
indo para a Bolsa dos Estados Unidos. Então, assim, é 10 vezes maior do que, por exemplo, a zona do euro, que está aqui embaixo, quase em zero. Então, parece que todo o dinheiro do mundo esse ano foi para os Estados Unidos. Estranho, né? Estranho o fato dos investidores estarem se aglomerando tudo no mercado de ações dos Estados Unidos. Muito estranho isso aqui. Outra coisa que eu também cheguei a ver, hoje, mais um dia, a Morgan ditando o movimento do índice. Mais um dia. A gente tem aqui no fluxo o movimento da evolução no tempo, da bonitinha. Aqui, que ela de 9 até umas 10h45 foi compra. A gente vê também que o movimento aqui até umas 10h30 foi movimento de alta, mas ela estava sozinha, né? Não entrou com tantos contratos hoje. Mas na hora que ela começou a soltar os contratos, o movimento foi mais forte de queda. E aí essa pessoa hoje compartilhou aqui, deixa eu ver, os últimos 4 dias, Morgan e Goldman. Se a gente for ver aqui no fundo, ó, a Goldman é mais vendida e a Morgan mais comprada. Que estranho, né? Muito estranho. E se a gente for olhar, olha a ponta, a quantidade de contratos que uma está numa ponta, a outra está em outra. É praticamente a mesma. É como se uma estivesse realmente atuando em conjunto com a outra. Então, sei lá o que elas estão querendo. A Morgan, pelo menos, está tentando comprar nesse fundo, mas a gente nunca vai saber por trás o que eles estão fazendo, né? Se estão estopando, aumentando a mão. Nunca vão saber, mas que as duas estão performando muito, estão. E aí o BS, inclusive, ela não está fazendo nada nesses últimos dias, semanas, inclusive. Aí o BS está bem paradinha, sendo que a Morgan e a Goldman que está atuando bastante. Outra coisa que eu vi aqui, deixa eu ver se... isso aí já era de ontem. Então, basicamente, isso aqui para hoje, graficamente, um cenário que o dólar foi mais interessante do que o índice hoje, que deu praticamente, pelo que eu vi ali, deu quase mais de 30 pontos das duas operações primeiras que eu fiz, mas a segunda acabou quase saindo 0 a 0. Quer dizer, a terceira quase saindo 0 a 0. Mas, no geral, foi bem interessante o dia de hoje. Uma outra coisa que eu cheguei a ver comentando foi a respeito do Ibov, das bandas de Bollinger, né? Que de vez em quando eu dou uma olhadinha. As bandas aqui do Ibov, no diário, a gente está vendo começando a ficar um pouco travada. Aqui a linha, né, está travando mais um pouco. A gente vê que está ficando um pouco mais de lado. Isso aqui quer dizer que o volume, né, está caindo, está paradinho, muito calmo. E calmaria quer dizer que a qualquer momento vai ter o rompimento. A gente vê calmaria aqui, por exemplo, nesse período. E aí houve um rompimento, aí veio forte. Então, se começar essa calmaria de novo, que preguiça. Tomar muito cuidado com a questão das bandas na hora que elas começarem a romper. Aqui, ó, foi um período de calmaria bem chato, depois houve um rompimento. Então, ter um pouco de atenção, porque tá começando a indicar uma calmaria chata, infelizmente. Já está chato, mas tá indicando que vai ficar talvez até mais chato. Enfim, basicamente isso.